Muito boa tarde a todos. Hoje é 15 de julho de 2023. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos promovidos pela Casa podem também ser acessados através do nosso canal do YouTube. Para acessar o nosso canal, entre em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá você vai encontrar o link para o nosso canal e também o link para participar desses estudos de modo ao vivo. Por exemplo, esse estudo da Revista Espírita, ele é gravado, né? Mas ele é gravado ao vivo todos os sábados às 14h30. Então, se você está assistindo ele de forma gravada aí no YouTube, saiba que você pode participar conosco no sábado às 14h30. E o link está lá no nosso site. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos ao estudo de número 17 e hoje nós vamos entrar em um novo tema, trazido por Kardec. E é um tema que eu gosto muito particularmente, que são as conversas além-túmulo. Então aí é a comunicação espiritual propriamente dita, né? A gente sabe que às vezes Kardec traz uma parte teórica, uma parte filosófica, poética, mas as conversas familiares além-túmulo é a comunicação com os espíritos desencarnados propriamente dita. E esse primeiro estudo, ele vem trazer como título O Suicídio de um Ateu. E ele faz uma referência, né, a um outro livro da codificação, que é o livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, capítulo 5º, Um Ateu. Então, como a gente sempre lembra, a Revista Espírita, ele era um laboratório para o Kardec, então muitas das coisas da Revista Espírita foram para os livros da codificação, pois ali ele resumia, ele juntava todos os seus estudos, as suas análises, também as cartas dos seus correspondentes de outros países e muitas coisas, né, que ele estudou, que ele analisou, que ele confirmou, né, foram para os livros da codificação, para ver a grandeza que é a Revista Espírita. Então, nesse estudo de hoje, O Suicídio de um Ateu, ele faz também referência a esse estudo lá no livro O Céu e o Inferno. Eu vou convidar o Pereira, então, para dar início para nós no estudo de hoje. Pode ser, Pereira? Pode ser. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. É interessante esse tema do suicida de um ateu, porque nessas conversas familiares além túmulo, nos estudos anteriores, tem várias situações que ele cita, né? Teve que dar muita importância a esse tema, que é um tema que até hoje ele traz assim muitas dúvidas, muitas indagações sobre o suicídio, né? E o Kardec, na Revista Espírita, ele traz várias situações. Nós já mesmo estudamos, em alguns estudos anteriores, alguns casos de suicídios, né? Então, hoje ele vai falar agora sobre o suicídio de um ateu. E Pereira, é interessante você trazer esse tema e até dá para a gente aumentar aí, né, a explanação disso, porque às vezes a gente pensa aí como suicida, aquela pessoa que dá um tiro na cabeça, pula de um prédio, se joga, né, se enforca, e a gente tem, por exemplo, os relatos aí no livro André Luiz, lá do Nosso Lar, que ele foi considerado como um suicida lá enquanto ele estava no umbral. Por quê? Porque ele tinha uma vida desregrada, né? Então, quando a pessoa bebe demais, né, se droga demais, faz, né, tem uma vida totalmente desregrada, né, que o seu corpo não consegue suportar com isso, são micro suicídios que você consome cada dia, né? Por exemplo, o cigarro, o pessoal fala, né, que a cada cigarro que você fuma é 15 minutos a menos na sua vida. Então, são 15 minutos ali de micro suicídios que você está tomando. Seria mais ou menos isso, Pedro? Verdade. Inclusive também alguns praticam esportes radicais aí que se põem sem nenhuma utilidade, né? Vamos dizer assim, arrisca também. Se ele vem a sucumbir, né, na prática desses esportes ou dirigindo, sim, esses extremos todos caracterizados como suicídios, né? Mesmo que não seja voluntário, é involuntário, mas também se caracteriza como suicídio, como você colocou, né? Todos
excessos, né, praticados, seja vícios, alimentos, drogas, em todos os outros, né, são considerados, sim, suicídios involuntários, mas também porque está tirando, né, a vitalidade do corpo, que vai proporcionar, antecipar o retorno ao mundo espiritual. É verdade, é um tema que merece realmente ser bem debatido, bem estudado, né? E também para as pessoas entenderem, né, que na questão da desencarnação, né, quando a pessoa faz a passagem, vamos dizer assim, ela não descansa, né? Quando o pessoal fala, descansou, não aguentava, tinha uma vida muito sofrida, né, ele foi tirar a vida e descansou. Muito pelo contrário, né? Então a gente sabe que a partir do momento que acontece a desencarnação, uma hora depois da desencarnação, você não se tornou uma outra pessoa, você continua sendo a mesma pessoa que você estava aqui na Terra, né? Então, se você tem aquelas tribulações aqui na Terra, depois que você desencarna, você vai continuar tendo algumas tribulações da mesma forma, porque o espírito ainda é o mesmo. Agora, quando você se suicida, você ainda tem um problema a mais, porque você abreviou uma vida que talvez você teria ali 10, 15, 30 anos para conseguir aprender com aquelas situações, e aí você acabou tirando a vida e abreviou esse aprendizado. Então, isso vai entrar no plano espiritual com uma grande carga, com uma grande culpa, né? É verdade, isso é um tema que o Kardec coloca bem lá no Livro dos Espíritos, é um tema que nós estamos estudando, inclusive, é um estudo que nós estudamos nas sextas-feiras, à noite, né, do Livro dos Espíritos, e coincidência ou não, nós estávamos estudando agora no capítulo 6º, que fala todo sobre essas sofrimentos do retorno, quando o espírito retorna ao mundo espiritual, né? Então, ele aborda bem nesse sentido mesmo, que é um equívoco de todos, dizer assim, morreu, descansou, morreu. Não, morreu, ele mudou para outro plano. E no outro plano espiritual, ele vai ser, vamos dizer, vai dar continuidade a como é que ele estava no terreno, com uma forma mais ampliada ainda, porque daí ele vai sair o véu do mundo terreno, né? Quer dizer, ele vai perceber ainda com mais forte ainda, né? De acordo com as ideias que ele tinha aqui no mundo terreno. Então, não podemos considerar isso que morreu, passou para outro mundo, agora vai descansar ou vai fazer isso. Não, né? Ele vai continuar o seu projeto evolutivo inclusive aí é considerado a pátria original nossa, né? O lugar original nosso, que é o mundo dos espíritos, né, gente? Então tá lá também no Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, elabora bem esses temas aí que nós estamos colocando, desses sofrimentos e perturbações dos espíritos no retorno ao mundo espiritual, né? Mas vamos agora ao tema nosso aqui, que é o suicídio de um ateu, né? Então, o texto começa assim: o senhor JBD era um homem instruído, mas saturado em extremo de ideias materialistas. Não acreditando em Deus, nem na existência da alma, afogou-se voluntariamente há 2 anos. Foi evocado a pedido da família. Então, é evocação, né? O espírito responde: sou um condenado. E a pergunta número 2: fomos levados a vos invocar em nome de um dos vossos parentes, que deseja conhecer a vossa sorte. Podeis dizer-nos se essa evocação vos é penosa ou agradável? Parece que alguém... A Regina levantou a mão. Você quer falar, Regina? Pode falar. Acho que foi por engano ali, Pedro. Pode continuar. Tá. Então vamos na pergunta 2 novamente. Fomos levados a vos invocar em nome de um dos vossos parentes que deseja conhecer vossa sorte. Podereis dizer-nos se esta invocação vos é penosa ou agradável? O espírito responde: penosa. A vossa morte foi voluntária? Aquilo que nós comentamos antes, né? Que pode ser voluntária porque ele não desejava, mas ele se expôs ao risco de acontecer, né? No caso dele, sim, né? E aí o Kardec faz uma observação aí. Observação: o espírito escreve com extrema dificuldade. A letra é grossa, irregular, convulsa e quase ininteligível. Ao terminar a escrita, e coloriza-se, quebra o lápis, rasga o papel. Olha que interessante, né?
Aí o Kardec pergunta novamente, faz para ele um comentário aqui. Tende a calma, que nós todos pediremos a Deus por vós. E o Espírito responde, sou forçado a crer nesse Deus? Sou forçado a crer nesse Deus. Que motivo poderia ter vos levado ao suicídio? Responde, o tédio de uma vida sem esperança. Aí o Kardec faz mais uma observação aqui. Concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se então fugir-lhe a qualquer preço. Com o espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se, porque o futuro se nos desdobra. O suicídio deixa de ter objetivo, uma vez reconhecido que, por tal meio, não se escapa do mal, senão para cair num outro 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo tem sequestrado muita gente a uma morte voluntária. Estarão errados? Serão sonhadores o que nele buscam, antes de tudo, o fim moral e filosófico? Grandemente culpados são os que se esforçam para acreditar com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis, mas não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males que os mesmos deram causa. Olha só. Deixa eu até comentar aqui, Pedro, porque é interessante, né, o que ele traz aqui na primeira parte, que ele pergunta assim, né, o motivo de você ter suicídio, o tédio, né, o tédio de uma vida sem esperança. E aí Kardec faz a observação que ele diz assim, ó, concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Mas com o espiritismo você sabe que a vida não é sem esperança, porque existem vidas após vidas. Então, se naquela vida você está sofrendo, uma próxima vida pode estar um pouquinho melhor e assim sucessivamente. E aí vem a questão daquele que Jesus sempre nos ensinou, né? Que é a quem é mais dado, mais será exigido. Então, como nós temos esse conhecimento de que a vida não acaba com o corpo, de que existem sucessivas vidas e tal, para um espírita, a carga de um suicídio, ele é muito maior do que uma pessoa que não tivesse conhecimento nenhum, que nem no caso desse que era ateu e que achava que a vida acaba com a morte do corpo. Seria isso, né? Porque quem sabe está fazendo aí com conhecimento, né? Sabia de todas as consequências, que ele está assumindo todo o risco. Isso é até hoje na própria, que vamos dizer assim, ainda é muita falha as leis humanas, eles consideram essa questão, né, das pessoas que é ignorante, que é aquela pessoa que não é, que ela fez, mas sem, vamos dizer assim, sem saber exatamente o que estava fazendo, né, vamos dizer assim, né? Então, é agravantes, né, que a pessoa sabia, tem toda a consciência de fazer. Nos crimes tem isso, né, quando o pessoal comete o crime, tem aquele que fez o crime ali porque ele foi se defender ali numa briga, numa coisa qualquer, numa luta de defesa. E tem aqueles que planeja, que sabe exatamente aquilo que está fazendo, né? Então, assim, situações que agravam. E é interessante esse ponto que nós colocando aqui do suicídio, agora até que me veio à tona, hoje de manhã mesmo, dos meus atendimentos, atendendo algumas pessoas, através do magnetismo, e as pessoas relatam algumas situações, assim, de conhecidos, né, que vem, e a pessoa estava comentando que estava triste, que um filho de um dos amigos dela, que mora em São Paulo, filho de uma pessoa que era médica, de conhecimento, tinha se suicidado. E olha, jovem, acho que 13, 14 anos, adolescente, e é uma coisa assim que preocupa muito hoje, né? E essas notícias não são espalhadas, né? Hoje eles não noticiam para evitar até que as outras cometam iguais, né? Mas aquele suicídio aí das internet lá, que as pessoas instigam as pessoas, aqueles grupos, né? E no caso dele, o pai descobriu depois, vendo o celular do filho, procurando lá, encontrou lá aquela questão de que da pessoa se enforcar, tirar a respiração até um certo ponto, para ver até que ponto aguentava, para depois tirar a vida. Aí passou e se suicidou, né?
Sabe aquelas brincadeiras que tem, de tomar não sei o quê, fazer aquilo? E nesse caso aí era de você, tipo de uma gravata no pescoço, e apertando, a pessoa mesmo fazendo, a pessoa. Até que ponto ela chegava para ver que ele cronometrava aquilo para ver quem chegava mais tempo, quem aguentava mais tempo sem soltar, né? E aí o jovem, né, o adolescente, olha que triste, né? Então isso preocupa muito hoje, né, a sociedade, essa mídia que tem aí, esses meios, a tecnologia que existe hoje, ela nos facilita muito, mas também traz essas questões, né? Dos pais não ter controle do que os filhos estão vendo, estão assistindo, e de repente acontece essa fatalidade, né? Que é uma fatalidade realmente, jovens, e olha, gente, a gente tem visto muitas notícias desse tipo de quando não chega ao suicídio, mas às vezes proporciona algumas coisas meio graves para as pessoas, né? Tentando aí desafios, né? Então, são desafiadas a fazer. Olha a responsabilidade dessas pessoas, né? São crime, né? É suicídio? É, né? Pode ser que não seja voluntário, eu não sei aí a classificar isso, mas, poxa, ela atentou ao limite dela, né? E sucumbiu. Olha a tristeza do pai, lógico, fica muito triste com as situações dessa, né? Então também aí, Exato. ó. E veja o finalzinho dessa observação de Kardec, ela é bem dura e bem esclarecedora também, ó. Porque o que que ele diz aqui? Que as pessoas que cometem suicídio, então, é voluntário, mas consciente de que eu estou me suicidando, né? Ele tem a falsa razão de vai acabar com a vida. Então, ele é consciente de que ele está se suicidando. E ele diz o seguinte, que esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente por todos os males a que os mesmos deram causa. Então já pensou, né? Eu sou arrimo de família, eu, minha esposa e minha filha, né? Elas dependem de mim para a vida. Aí eu vou lá e me suicido, tiro essa fonte de recursos para eles caem numa dificuldade, né? Então eu estou sendo responsável por todos esses reflexos da minha fraqueza de tirar a vida que está acontecendo com outras pessoas. Você vê o quanto isso é grave, né? Essa questão. É verdade. É um tema assim que realmente deve ser discutido, né? No meio espírita, nós já temos discutido bastante, e tem que ser discutido mesmo, tem que ser falado mesmo, né? Para conscientização que é importante mesmo, porque hoje, agora está muito em voga isso, né? Parece muitos casos, a gente tem visto, eu também tenho primos que aconteceu isso, e outras situações eu sei a tristeza que é disso, né? E aí a importância, talvez, aí, de nós, espíritas, conversarmos com as pessoas, né? Para que elas entendam isso, que ele falou, que a pessoa começa a compreender o espiritismo, se ela praticar o suicídio, é muito mais difícil, né? Porque ela vai compreender, que nós estávamos comentando antes, no começo ali, ela vai compreender a importância da vida, da nossa missão, que nós não somos esse corpo de hoje, né? Nós somos seres espirituais. E aí o Kardec faz uma pergunta número 6. Quisesse escapar às vicissitudes da vida, ganhasses alguma coisa? Sois agora mais feliz? Olha a pergunta. Kardec era danadinho também, né? Resposta. Por que não existe o nada? Olha. 7. Tende a bondade de nos descrever de melhor modo possível a vossa atual situação? Isso fazia 2 anos, né? Que desencarnado ali. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Ó. Meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. 8. De onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Em anterior encarnação eu fora mal, e por isso condenei-me na seguinte aos atormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Quer dizer, que na encarnação seguinte, né? Aí o Kardec faz mais uma observação aqui. Aqui há todo um corolário de ideias. Muitas vezes nos perguntamos, como pode haver materialistas quando, tendo eles passado pelo mundo espiritual, deveriam ter do mesmo a intuição? Interessante essa colocação. Ora, é precisamente essa intuição que é recusada a alguns espíritos, que, conservando o orgulho,
não se arrepende das suas faltas. Não se deve esquecer que a terra é um lugar de expiação. Eis a razão por que encerram tantos espíritos maus encarnados. E olha que interessante, Pereira. Lê a 8 e vou voltar um pouquinho na 7 para você entender ali. Então ele fala assim, né? O Espírito responde: em anterior encarnação eu fora mal e por isso condenei-me. Ele mesmo, né? Condenei-me na seguinte, ou seja, na reencarnação seguinte, aos tormentos da incerteza. E assim foi que me suicidei. Então ele sabia que numa encarnação era mal e para a próxima ele não quis nem melhorar. E aí na anterior, o que ele diz? Quando o Kardec pergunta para ele, né, na 7, tende a bondade de nos descrever de modo melhor, do melhor modo possível a vossa atual situação. Então, Kardec queria saber, você está em tormento, você está onde e tal, e olha qual que é o que ele responde. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negava. Imagine, o sofrimento dele, ela crê naquilo que ele... Não, Deus, não, agora você sabe que Deus existe. Ah, eu estou constrangido por isso. Agora você sabe que a alma é imortal. Nossa, eu estou constrangido por isso. Você vê o quanto ele era materialista ainda, né? Imagine, ele estava sofrendo pelo constrangimento das coisas que são as coisas mais certeiras da vida, que é a existência de Deus, que é a imortalidade da alma. O quanto ele não tinha evoluído ainda nesse ponto, né? É interessante aí na 8, ele fala aqui que aí que está lá também no Livro dos Espíritos, se não me engano, no capítulo 5 da segunda parte, que fala assim que nós, no mundo espiritual, ao retornar ao mundo terreno, nós influenciamos e escolhemos ao gênero de vida que nós teremos na Terra. Aqui dá para entender bem claro que ele mesmo escolheu isso, que ele mesmo, ó, em anterior encarnação eu fora por isso, ó, condenei-me, ele, não foi Deus, que dá a impressão que foi Deus. Na seguinte, eu sou mente e certeza, e assim foi que suscitei. Quer dizer, ele próprio mesmo ali, já, ou mesmo diretamente ou indiretamente aos pensamentos, ele escolheu, né? Vamos dizer assim, utilizando o livre-arbítrio, a vida que ele teve, que depois sucumbiu como suicídio, né? Quer dizer, a importância disso também. E aí dá para ir além, né, Pereira? Que essa é uma das questões que você citou uma vez, e eu guardei para mim isso, que é a questão da vida, a evolução não dá saltos, né? E aí o que acontece? Deve ter sido mal numa encarnação. Aqui nós estamos conjecturando aqui, né? Mas deve ter sido mal numa encarnação. Foi para o plano espiritual, viu que foi mal. Às vezes, na hora de escolher a encarnação, escolheu tanto tormento, tanta dificuldade que sucumbiu, né? E acontece muito disso, né? A pessoa, olha, você não está pronto para a prova da riqueza, por exemplo. Não, mas eu quero. Aí vem, vira um corrupto, vira né, essas pessoas que a gente vê tanto na mídia aí, vai voltar o quê? Com uma grande carga de culpa de ter desperdiçado uma reencarnação toda, ou quem sabe aí, nesse quesito dele aí, até a questão do suicídio. Por quê? Porque não aguentou aquilo que desejou. Então, o livre-arbítrio, ele existe, mas também tem que ser escolhido com parcimônia, né? Porque senão você vê isso com... Sim, e aí aquela questão que foi a pergunta ali que o cara começa no texto dele aqui, que é como que Deus admite, né? Na anterior que ele fala, como é que Deus admite, né? Se nós já tivemos outras vidas, como é que nós não vamos lembrar, né? Como é que você lembra exatamente isso que fez ele suscitar, né? Claro, que quando nós chegamos no mundo terreno, aí que a grandeza do nosso esquecimento do passado, né? Mas as intuições estão tudo ali. E aí, que nem que você disse, a escolha às vezes é muito, vamos dizer assim, ampla, muito pesada para aquela evolução dele, e aí a pessoa sucumbe, né? É bem interessante a gente compreender essas questões. Na 9, quanto vos afogastes, que ideias tinhais das consequências? Olha a pergunta. Que reflexões fizeste nesse momento? Pergunta interessante, né, gente? Nenhuma, pois tudo era ou nada para mim. Depois é que vi que, tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda. Olha só, tá vendo? Essa resposta é bem interessante, né, que ele dá, né? Para ele, nada, né? Na 10ª. Agora estáis bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura?
tudo isso muito me atormenta. Olha, ainda atormenta ele, né? Acreditar. E nós sabemos disso, né? Quando nós, nos grupos de desobsessão, quando nós atendemos algumas entidades, elas relutam, inclusive, nessa crença de acreditar em Deus, né? De colocar. Então, muitos ainda ficam, por mais que está dentro dele ali ainda, eles ficam ali ainda meio relutante, né? Tornar-se a ver a vossa esposa, vosso irmão? Ó, não. E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Exilar-se a gente na desgraça, e só na aventura se reúne. Eis o que é. Incomodar-vos-ia a presença de vosso irmão, que poderíamos atrair para junto de vós? Não. Não o façais, ó. Pois não mereço. Esse é um outro problema sério, né? A pessoa achar que não merece, que não tem direito, né? Esse é um ponto bem interessante mesmo, né, Pereira? Porque daí, vamos imaginar, né? Lógico, Deus, somos todos filhos de Deus, às vezes falhos, né? E aí acontece, por exemplo, a pessoa acabou matando alguém. Era uma pessoa má na Terra, mas acabou matando alguém. Ela vai, desencarna aí, pelo fato de ter feito coisas erradas, né? Vai cair numa situação ruim no plano espiritual, virão espíritos ainda mais ruins que ele, vão, né, dominá-lo, e aí a pessoa, esse espírito, ele fica acreditando que ela não tem, né, a possibilidade de sair daquela situação. E aí ele fica, não, eu não mereço, eu não posso, não, isso é o certo, isso é que eu mereço, não tem como sair daqui, e aí não sai mesmo, né? Sem ajuda não sai mesmo. Essa questão aí de merecer aí é uma questão até filosófica, religiosa, que vem de muito tempo, a dizer assim, você... isso até no mundo terreno a pessoa fala assim, né? Você, olha quem é você, sabe que você não merece, você vai sofrer, você tem que sofrer, né? Quer dizer, a pessoa acredita naquilo que ela tem que sofrer. Tem que sofrer para pagar o mal que ela não merece mais, porque agora ela cometeu um crime, como eu vou dizer assim, é a questão do inferno, que não tem mais reversão, né? E aí a dificuldade, às vezes, que tem, que as pessoas, às vezes, querem se aproximar para ajudar, e a pessoa não quer aceitar, porque ela acha que não mereço, que eu não posso, né? E olha o trabalho que nós temos, né? A gente convive com isso nos grupos mediúnicos, o trabalho que nós temos de convencer essa entidade que está ali, né, nessa situação, seja ele suicida, ou seja, que cometeu muitos erros, e ele merece sim, que ele é um filho de Deus, que ele merece, tem direito a uma nova oportunidade, né? De se ajustar perante a lei divina. Eles são muito relutantes nisso, né? Ele foi bem claro ali, eu não mereço, como é que eu vou merecer meu irmão, né? E esse é um problema sério, né, de você, de aceitar isso, falar, puxa vida, eu mereço, eu tenho direito de uma nova oportunidade, né? De novos projetos, novos caminhos, né? E isso realmente é muito, vamos dizer assim, acontece muito dentro dos grupos mediúnicos quando a gente trata com esse tipo de entidade, né? Ó, e o Kardec continua. Por que vos opondes, ó? Porque ele também não é feliz. O irmão deve ter ficado triste também, né? Na 15. Receais a sua presença, receais a sua presença, e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Não. Mais tarde, olha só. Vossa parente pergunta se assistisse ao vosso enterro e se ficasse satisfeito com o que ele fez na ocasião. Sim. Tem algum recado para vossos parentes? Que orem por mim. Parece que no círculo das vossas relações há quem partilhe das vossas opiniões. Quereis que lhe digamos algo a respeito? Ó, os desgraçados. Assim possam eles crer em outra existência. Eis quanto lhes posso desejar. Se pudesse avaliar a minha tristeza, minha triste posição, muito refletiriam, né? Aí o Kardec deve ter alguém dos parentes lá que fala, eu aceito, achei certo, mas sei lá, alguma coisa assim, né? Que veja bem, né, Pereira? Por exemplo, vamos supor ele ali, que ele era um estudioso, era materialista e tal, né?
E com certeza tinha um grupo ali de pessoas, ele e amigos deles, que acreditavam tudo na mesma coisa. Não, nosso pensamento é esse. E interessante a pergunta de Kardec, né? Porque se ele cometeu isso e teve esse resultado, você não gostaria de mandar uma mensagem para essas pessoas que ficaram para tentar, né, ver se elas mudam de mentalidade? E foi o que ele fez, né? Ó, É, pedindo para que eles, né, venham a crer na outra existência enquanto que é o que ele pode desejar. Você vê que interessante, né? Por quê? Porque se desce, né? Hoje não se faz muito isso, né? Mas vamos imaginar, né? Num grupo de pessoas onde desacredita um negócio e a pessoa desencarna, vai. Aí depois faz a evocação, a pessoa escrevesse alguma coisa para entregar para aquele grupo de pessoas, para elas ou mudar a forma de pensamento, ou fazer alguma coisa diferente, seria interessante, né? Mas também fica aquela questão: será que foi quem escreveu? Será que fica difícil essa questão, né? Parece que na época de Kardec ele tinha muito mais certeza disso, de levar essa comunicação e dizer não era do espírito. Hoje a gente acho que é meio cheio de dúvidas sobre esse tipo de comunicação. é verdade. E nós tivemos aí casos no Brasil e fora no exterior daqueles suicídios coletivos, né? Quando os fanáticos religiosos se reuniam tudo e tomou lá um chá, um vinho, uma bebida lá e suicidou gente. Nos Estados Unidos teve caso lá que foi várias pessoas se reunidas no lugar, e teve outras situações aqui no Brasil, inclusive, que aconteceu isso, né? De grupos de pessoas pensando iguais, né? Pensavam igual, aceitavam que aquilo aí era libertação, era não sei o quê. Olha, que nem você falou, a importância talvez de alguns daqueles que passaram por essa experiência, que o Kardec fazia isso, ele foi lá e invocou o espírito. Eu acho que o movimento espírita está perdendo um pouco dessas situações, né? Poderia, passando algum tempo, ter grupos preparados para isso e invocar um dessas pessoas que estavam lá, exatamente como ele fez aqui, né? Para entender e talvez dar um esclarecimento, né? Para outras pessoas, para não cometerem a mesma coisa, né? Olha que interessante, né? Hoje falta muito isso mesmo, né? Se perdeu um pouco essa prática, né? Falar, mas na época Kardec ele fazia como estudo, mas espera aí, nós estamos falando aí de caridade, né? De ajudar, né? Ajudar aquele grupo que estava lá, aquele espírito que estava lá e também aos outros, para que no futuro não cometa a mesma coisa, né? E na continuação aqui, o Kardec faz a evocação de um irmão do precedente, né? Que professava as mesmas teorias, ó, mas que não suicidou. Posto que também, infeliz, esse se apresenta mais calmo, a sua escrita é clara e legível. Quer dizer, tem um irmão dele que tinha falecido, acreditava a mesma coisa que ele, era materialista, mas não se suicidou, né? Então ele faz a evocação, né? Passa o quadro dos nossos sofrimentos, possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil lição, persuadindo-vos da realidade de outra existência, na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Não teve uma resposta, eu acho que foi direto na 20. Vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? Cadê que pergunta para ele? Não, ele me foge. Na 21. Estai mais calmo do que vosso irmão. Poderei dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Resposta. Não sofreis aí na terra, no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigado a reconhecer os vossos erros? O vosso espírito não se revolta com as ideias de vos humilhardes a quem vos demonstrastes o vosso erro? Pois bem, julgai quanto deve sofrer o espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que nada existia além dele e que sobre todos prevalecia sempre a sua razão. Encontrando-se de súbito em face da verdade imponente, esse espírito sente-se aniquilado, humilhado. A isso vem ainda juntar-se o remorso de haver por tanto tempo esquecido a existência de Deus. Tão bom, tão indulgente. A situação é insuportável. Não há calma nem repouso. Não se encontra um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça divina, isto é, o amor de Deus, nos toca,
pois o orgulho de tal modo se apossa de nós, que de todo nos embota, a ponto de ser preciso ainda muito tempo para que nos despojemos completamente desta roupagem fatal. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. E interessante o que ele falou ali, Pereira, e eu imagino como deve ser, porque você acreditava naquilo piamente, pregava aquilo e tal, que seria assim, era materialista, não existe vida e vai morrer e tal. Aí você acaba morrendo, no caso ele morreu e o irmão se suicidou, mas os dois tinham a mesma crença. Passa pro lado de lá e você vê que não é nada daquilo que você tinha. A humilhação, né? O que é o que ele falou, né? Porque uma pessoa, normalmente essas pessoas que são ateus e tal, eles são muito inteligentes, porque eles são extremamente materialistas, então eles estudam muita questão filosófica e tudo mais, né? Mas aí, então você já tem aquele pouco de orgulho de ser mais inteligente que os demais e tudo mais. Aí passa para lado de lá e vê que não é tudo aquilo, o quanto que a humilhação de você estar errado, né? É difícil para eles, que foi que o irmão dele trouxe, né? Aceitar, né? Puxa, quer dizer assim, você tem que, não tem como, você tem que aceitar que existe Deus, né? Que existe outra coisa diferente. Você imagina isso, você tirar chegar lá, que para ele ia acabar tudo, né? Para o materialista é isso, acabou a vida, acabou. Aí chega lá, não é nada disso, tem que enfrentar, né? Continuar, dar continuidade na tua individualidade. Olha só que realmente é bem complicadinho isso aí, né? E aqui no final ele deixa um grande ensinamento que eu sempre, quando vejo essas partículas aqui nos textos, eu gosto de frisar. Ó, só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes, né? Então, a importância da gente sempre estar orando para os nossos entes desencarnados, né, nossos amigos desencarnados, nossos parentes, pedindo, né, porque a gente não sabe, sim, eu não tenho a necessidade, assim, de precisar de uma comunicação deles, nem nada, mas eu sempre oro pedindo que eles tenham se reencontrado, tenham conseguido pedir ajuda, tenham sido resgatados, se caso necessário, que estejam no plano espiritual, evoluindo, aprendendo, né, utilizando esse tempo que você está na vida verdadeira, que é a vida espiritual, para preparar uma próxima reencarnação com qualidade e tal, porque às vezes a pessoa vai, né, e fica lá anos, décadas, que nem a gente já viu na revista, né, 300 anos e a pessoa ali, né, parado, sem evoluir nem nada, né? Então é importante essa oração para que essas pessoas que a gente conhece que desencarnaram consiga ter um caminho mais correto para seguir, né? Não só, às vezes a gente pensa sempre nos entes queridos, assim, mas vamos dizer assim, quer ver uma coisa muito comum, hoje, devido a esse aumento de violência muito grande, então, às vezes, nesses confrontos entre polícia e tudo, aí a polícia acaba matando, aí um bandido, vamos dizer assim, né, que é um mal aqui. Veja bem, às vezes, todos sabem, às vezes, que aquela pessoa cometeu barbaridades, tudo. Partindo desse princípio, ele merece oração para que ele desperte no mundo espiritual, né? E nós, eu vou ser sincero, a maioria de nós já vai, às vezes, até nós mesmos espíritas, às vezes, naquela, vamos dizer, ímpeto de grupo, de pessoas, a gente acaba fazendo algumas críticas, algum julgamento. Esse dia atrás eu peguei nisso aí, comentando que tinha acontecido um caso desse aí as pessoas na própria empresa começam a falar, nossa, mas ele era bandido, tinha feito isso, tal, tal, tal. Aí você vai entrando naquilo, você acaba entrando, né? Porque no meio. Aí eu pensei um pouquinho, me afastei, né? Eu já ia responder alguma coisa assim, né? Aí me afastei um pouquinho, falei, não, tá aí um irmão que precisa oração, né? Não é verdade? Precisa muita oração, porque, olha, né? Que nem, aqui tá aí que ele tá comentando, quando chegar no mundo espiritual, ele vai precisar, porque, poxa, mais cedo ou mais tarde ele vai ter que despertar para isso, né? E aí está a confirmação disso, né? A importância de você orar para esses, né? Estão cometendo essas questões, né? Que muitas vezes, claro, a gente sempre pensa na vítima, às vezes quando acontece, que ele fez isso, fez aquilo, tudo bem, merece, mas se a pessoa realmente que sucumbiu sobre aquilo lá era uma pessoa já boa, que ele fala, era uma pessoa tão boa, às vezes, ele era espírita, ele era igreja, tal, não sei o quê. Bom, se ele era tudo isso, ele tem que fazer oração, mas se ele já compreendeu, ele vai, né? Se ele mudou o mundo espiritual, ele vai desvencilhar disso mais rapidamente. E o que cometeu isso? Né? Esse sim que é o doente da alma, né? Que precisa de oração
para um despertar, né? Não estou falando de indulgência, de ficar passando a cabeça, dizer que é certo o que fez, não é isso que estou falando. Mas orar para que uma centelha, né, divina, de amor, possa cair no coração desse irmão e ele se despertar para uma realidade, né? Uma realidade diferente daquela que ele está vivendo, que é o caso dele, desses seres ali, daquilo que ele está comentando ali no mundo espiritual, né? E aí, também, a gente cai nessas armadilhas constantemente. Sim, é aquela frase que às vezes a gente costuma dizer, né? Devolve para Deus, né? Porque aqui na Terra a gente não conseguiu melhorar a pessoa, então devolve para Deus. Mas eu lembro nos grupos mediúnicos, né, que uma vez me veio uma intuição da questão de ou a gente resolve o problema dele aqui na Terra, ou vai ter que resolver no plano espiritual, né? Porque senão ele vai voltar aqui para a Terra do mesmo jeito, né? Então, poxa, eu não tive contato com esse assassino, alguma coisa e tal, né? Mas foi pro plano espiritual. Então, a necessidade de orar por ele para que ele mude lá, porque senão o que vai acontecer? Ele vai ficar lá, às vezes, né? De forma errante, 50, 70, 200 anos. Vai acabar tendo uma reencarnação compulsória com a mesma índole que ele sempre teve e vai causar mal do mesmo jeito. Aí vira um círculo que não tem fim, né? Então, é melhor você tentar melhorar a pessoa para que ela volte de uma forma melhor, né? Mais cedo ou mais tarde, que nem docinho, mais cedo ou mais tarde todos nós seremos anjos, né? Mais cedo ou mais tarde teremos que evoluir. Então esse também é o irmão que um dia vai conseguir isso aí, né? Aí ele faz a pergunta 22, até bem interessante, que quando ele falou essa resposta que ele deu aí, né, o Kardec pergunta ele, quereis falar dos irmãos encarnados ou dos espíritos? Você deu aquela resposta para os encarnados, de uns e de outros, né? Serve para nós aqui também, né? Bem interessante essa resposta. Na 23, quando nos entretínhamos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi proveitosa? Ela não se perderá. Se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia, transmitindo a resultante dessas duas evocações. Acho que ele para, Pedro. Então ele termina. Panaceia, tá certo. É porque ela me botou de azul. Recorrer a essa divina panaceia. E vê que interessante, porque uma vez a gente estudou na Revista Espírita e a gente foi um tema bem interessante, que quando a gente faz a oração e aquela oração não é útil para aquela pessoa, ela é redirecionada para uma outra pessoa. Lembra que a gente estudou sobre isso? Não, eu não estou pronto para receber, não quero receber. Daí o que virou a oração? Virou nada? Se esvaiu? Não. Ela vai ser reencaminhada para uma outra pessoa que esteja precisando. E foi exatamente o que ele falou ali, né? Ela não vai ser de vão, ela não se perderá. Ou vai ficar para ele para o momento que ele puder recorrer a ele, ou como a gente já aprendeu aqui na revista, né, vai ser utilizado para uma outra pessoa que esteja necessitando. E um dia, quando ele começar o retorno, às vezes muitos falam assim, mas ninguém preocupa comigo, ninguém faz isso, sempre eles colocam isso, né? E aí, quando você começa a mexer com a consciência desses seres, ele vai lembrar, fala, olha, tá vendo? Lá naquele dia eu tinha uma pessoa orando por você. Quer dizer, que é colocado para ele isso, para ele sentir que não é bem assim que ele está falando, porque muitas vezes quer sentir-se vitimizado, né? Mas eu sou vítima da sociedade, ninguém nunca orou para mim, nunca me preocupou. E nós, quando trabalhamos nesses diálogos com esses seres, é isso que nós procuramos, buscar esses elos. Aí, de repente, ele vai lá na recordação dele, que ficou gravado, ele viu lá, mas não quis nem saber, não quis aceitar, tá? Mas aí ele vai, tá vendo? Essa pessoa orar por você, olha, não é bem assim, você está dizendo isso porque você está escolhendo, você escolheu. Não vem querer culpar o mundo, o Deus, cobrar tudo por causa disso, né? Então a importância disso, para ele saber que alguém se preocupou com ele, né? E aí o Kardec continua aqui. Transmitindo a resultante dessas duas evocações à pessoa que nulas havia solicitado, tivemos dele a seguinte resposta. Aí ele pegou a pessoa que tinha pedido para ele fazer a evocação, né? E aí passou a resposta para ele, e aí a pessoa respondeu para ele. Não podeis imaginar, meu caro senhor, o grande benefício advindo da evocação de meu sogro, era sogro, e de meu tio. Reconhecemos-los perfeitamente. A letra do primeiro, sobretudo, é de uma analogia notável com a que ele tinha em vida, tanto mais quanto durante os últimos meses que conosco passou. Essa letra era sofreada e indecifrável. Aí se verifica a mesma forma de pernas e da rúbrica,
e de certas letras, principalmente o D, o F, o P, Q, T. Quanto ao vocabulário, é ao estilo. A semelhança é ainda mais frisante. Para nós, a analogia é completa, apenas com maior conhecimento de Deus, da alma e da eternidade que ele tão formalmente negava outrora. Ó, que interessante, né? Eles remeteram, né, a psicografia para a família notou que a letra, o estilo da escrita era totalmente igual a do desencarnado. A única coisa que mudava é que agora ele já tinha um pensamento um pouco diferente do que ele tinha quando estava na Terra. Né? Agora ele já não negava tanto mais a eternidade. Você vê, né? A confirmação disso é de uma grandeza incalculável. Kardec ele era muito, valorizava muito esse tipo de coisas, né? Não nos restam dúvidas, continua. Portanto, sobre a sua identidade, Deus será glorificado pela maior firmeza das nossas crenças no Espiritismo. Quer dizer que já tinha estudado espírita, né? E os nossos irmãos encarnados e desencarnados se tornarão melhores. A identidade desse irmão também não é menos evidente. Na mudança de ateu em crente, reconhecemos-lhe o caráter, o estilo, o seu modo de falar. Uma palavra sobre todas nos despertou a atenção. Panaceia. Sua expressão predileta, ó, a todo instante repetida. Mostrei essas duas comunicações a várias pessoas que não menos se admiram de sua veracidade, mas os incrédulos, com as mesmas opiniões dos meus parentes, esses desejariam respostas ainda mais categóricas. Claro, né? Queriam, por exemplo, que o Sr. D se referisse ao lugar em que foi enterrado, onde se afogou, como foi encontrado, etc., a fim de convencê-los. Não seria possível fazer uma nova evocação perguntando onde, como se suicidou, quanto tempo esteve submergido, em que lugar acharam o cadáver, onde foi inumado, de que modo se civil ou religiosamente foi sepultado? Quirai-vos, caro Senhor, insistir para respostas categóricas a essas perguntas, pois são essenciais para os que ainda duvidam. Estou convencido que darão, nesse caso, imenso resultado. Dou-me pressa a fim de esta vou ser entregue sexta-feira de manhã, de modo a poder fazer-se a evocação na sessão da cidade nesse mesmo dia entre setas. Aí, Kardec, reproduzimos essa carta pelo fato da confirmação da identidade, e aqui lhe anexamos a nossa resposta para o ensino das pessoas não familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Aí o Kardec coloca aqui, né? Entre parênteses aqui. As perguntas que nos pedistes dirigir novamente ao espírito de vosso sogro são incontestavelmente ditadas por intenção louvável, qual a de convencer incrédulos, visto como em vós não mais existe qualquer sentimento de dúvida ou curiosidade. Contudo, um conhecimento mais aprofundado da ciência espírita vos faria julgar supérflua essas perguntas. Em primeiro lugar, solicitando-me conseguir respostas categóricas, mostrais ignorar as circunstâncias de não podermos governar os espíritos, a nossa talante. Ficais sabendo que eles nos respondem quando e como querem, e também como podem. A liberdade de sua ação é maior ainda do que quando encarnados, possuindo meios mais eficazes. Agora me perdi aqui. Deixa eu voltar um pouquinho ali, então, Bre. Daí você fala a última frase dele. Aí. Quando encarnado, possuindo meios mais eficazes de se furtarem ao constrangimento moral que, por acaso, queiramos exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que eles fornecem espontaneamente por si mesmos,
ou então as oriundas das próprias circunstâncias. Veja bem aqui, Pereira, que interessante, né? Ela já tinha confiado na letra, na forma descrita, né? E que ele tinha mudado um pouco de pensamento. O outro também até trouxe uma palavra que ele costumava dizer, mas ela queria assim, uma coisa bem material. Ela não, os outros ali queriam uma coisa material. Ah, não morreu, por que morreu, quanto água tomou e tal. E Kardec vem dizer que isso é uma coisa supérflua. Se ele de forma espontânea você já acreditou que ele é ele, essas perguntas são supérfluas. E eu penso, por que pode ser supérfluo? Porque se for um espírito qualquer outro que vem ali, o conhecimento desse fato que aconteceu, é possível você pegar de uma forma que não tem a pessoa vivido, né? Não, eu vi lá, eu sou um outro espírito, eu estava ali e vi ele. E aí contar toda a história, cheia de firula, cheia de detalhes. Mas não é isso que vai dar a originalidade de que aquele espírito era ele. E sim aquilo que ele falou espontaneamente, né? Aquilo que ele expôs. Eu acho importante isso também. E também é o seguinte, tem pessoas que não adianta. Você pode provar para o mais vai ver que ele vai querer mais coisa ainda. Ah, mas ainda tem isso, mais aquilo, vai ficar uma coisa sem fim isso, né? Não tem jeito, que as pessoas que incrédulas, ela está falando, ela acreditou que ele já era espírita, pelo que eu entendi, pelo menos estava espiritismo. Aí mostrou para os outros lá, os outros duvidaram. E vão duvidar novamente. Se ele trazesse mais detalhes, mas ele vai falar, vai poder ter sido isso, poderia alguém ter falado. É que nem você falou. O que vale realmente são as questões espontâneas, né? Que foi direto para o espírito, sem interferência de outro, né? Palavras que ninguém que estava ali conhecia, né? Que ele falou, né? Então, quer dizer, uma palavra, a caligrafia, que ninguém como poderia imitar, que ninguém que estava ali conhecia. Do que nem você falou, falar os fatos ali, ele pode pegar do pensamento de alguém que estava ali, que conhecia os fatos, editar e falar exatamente igual a pessoa estava no pensamento deles, né? Agora, espontâneo não, né? Entendeu? Como é que ele ia saber da letra? Se nunca tinha visto a letra que estava ali naquela hora ali, né? A palavra, né? O sentido, né? Isso é muito importante mesmo para nós, né? Estas é quase inútil provocá-las. Segundo afirmais, o vosso parente provou sua entidade de modo irrecusável. Por conseguinte, é mais que provável a se recusa em responder perguntas que pode, e com razão, ser consideradas supérfluas, visando satisfazer a curiosidade de pessoas que lhes são indiferentes. Freire. É aquela questão, né? De querer provar para uma pessoa que não está nem aí para você. É quase uma questão de status, né? Eu gosto daquela frase do status. O que é o status? O status é você comprar uma coisa que você não quer, com o dinheiro que você não tem, para provar para as pessoas que você não gosta aquilo que você não é. Mostrar, né, para os outros, né? Então é mais ou menos isso. Agradar um terceiro, que nem se importa, que eu nem me importo. É exatamente isso. Espera aí, mas os meus familiares acreditaram, foram consolados com essa comunicação? Foram. Então, por que ficar provando para pessoas que são indiferentes a isso? Né? Não tem sentido nenhum. A resposta bem poderia ser a que outros têm dado em caso semelhante. Isto é, para quem perguntar coisas que já sabeis? Para que, né? Perguntar coisas que já sabeis. A isso acrescentarei que a perturbação e os sofrimentos que os assoberbam devem agravar-se com as investigações desse gênero, que correspondem perfeitamente a querer constranger um doente que mal pode pensar e falar, a historiar as minúcias de sua vida, faltando-se assim considerações inspiradas pelo seu próprio estado. Quanto ao objetivo, por vós alegado, ficai certo que tudo seria negativo, de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, pois foram espontâneas e não de antemão premeditadas. Ora, se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam, interrogativas já pré-estabelecidas, de cuja conveniência poderiam suspeitar. Aquilo que eu falei, né? Há pessoas a que coisa alguma pode convencer. Essas poderiam ver o vosso sogro com os próprios olhos e continuarão supondo ser vítimas de uma alucinação. O que de melhor se lhes pode fazer é deixá-las tranquilas e não perder tempo em discursos supérfluos. Só podemos lamentá-las, pois mais cedo ou mais tarde aprenderão por si mesmas quanto custa terem repelido a luz que Deus lhe envia. É, sobretudo, contra esses que Deus patenteia
sua severidade. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o vosso pedido de evocação no mesmo dia em que eu deveria receber a carta. As evocações não são feitas assim, às pressas. Nem sempre os espíritos respondem ao nosso apelo. Para tanto, é necessário que ou possam ou queiram, além disso, é preciso um médio que lhes convenha, que esse tenha a aptidão especial necessária. Que essa médio esteja à disposição, que esse médio esteja à disposição em dado momento, que o meio seja simpático ao espírito, etc. São circunstâncias pelas quais não podemos responder jamais, e que importa conhecer quando você quer fazer coisa séria. Você vê que as pessoas às vezes têm isso, né? Eles querem, eu vejo isso até nos grupos, né? Pereira, você tá no grupo mediúnico lá, leva o nome de fulano lá, vê, né? Quer dizer, acha que é uma coisa assim, que chega lá e vai... Não é assim, né? As coisas não funcionam dessa maneira, né? Então, tem que ser tudo programado, tudo, né? Já falou pro Kardec, eu quero que chegue hoje sexta-feira, porque hoje à noite ele vai ter o grupo lá, que ele já faz hoje. Que pressa é essa, né? Pra que tudo isso, né? Não, e como se pudesse, né, Vilma? Vamos trazer assim para um modo bem amplo. Primeiro que Kardec já estava fazendo um favor, né? Lógico que para Kardec tudo isso era uma análise da codificação que ele estava fazendo, mas estava fazendo um favor de ler o nome ali no grupo mediúnico e tal, né? Mas a forma como ela pediu, ela estava tratando Kardec como um empregado, né? Não, ó, tô mandando a carta porque ela chega hoje, já dá tempo de você ler de noite e tal. E aí além, né? Tratando Kardec como empregado, o médium como empregado e a espiritualidade como empregado também, né? Dando ordem, porque eu quero que você faça essas perguntas. Né? O pessoal é meio sem noção, né? Ainda continua até hoje. E às vezes, a gente já sabe hoje mesmo, que nas casas espíritas, mesmo aquelas pessoas que frequentam as casas espíritas, já, ali no caso era espírita ali que frequentava, conhecia alguma coisa já. Hoje tem pessoas assim mesmo que frequentam as casas espíritas. Eu frequento a casa espírita lá, tal, não sei o quê. Quer dizer, chega assim com uma imposição. E daí? Se você frequenta, você deveria conhecer que as coisas não funcionam dessa maneira, né? Então, é bem comum hoje em dia assim também. Eu já vi muitos casos disso aí, as pessoas chegarem para mim assim, porque sabem que eu trabalho no grupo, tem conhecimento, né? Que às vezes colocou o nome, Pereira, eu vou dar o nome aqui, quero que você, entendeu? Faz um rastreamento, Poxa, são coisas assim meio estranhas, e às vezes pessoas espíritas, né, Leva? Que se intitulam espíritas, né? Que estudam não estudam, mas que frequentam, que assistem palestras. Eu vou lá há muitos anos, na casa, e daí? Qual o problema? Se você vai lá todo tempo, você deveria saber como é que funcionam as coisas. Bacana, né? Puxa vida, já deu o nosso horário, velho? Deu nosso horário. Puxa vida, olha só como é que passou rapidinho, né? Essa nossa conversa, que isso é uma conversa, né? É bacana isso, né? Essas conversas. Então, podemos encerrar? Tá aí, meus amigos que nos acompanham. Mais um tema aí para nossas reflexões, nossas análises, principalmente por esse tema que é tão importante aí, que tem ceifados, que tem aí, assim, alcançado muitas famílias, que é a questão do suicídio, das mortes violentas. E essas pessoas que muitas vezes, não diria por acaso, mas que numa dessas buscas encontrem esse tema aqui e estão nos assistindo, e elas procurem conhecer o Espiritismo, busque ir a casas espíritas realmente que tenham conhecimento, pedir ajuda nos atendimentos, nos diálogos fraternos, pedir orientação, e que comecem realmente a estudar a doutrina espírita, essa filosofia tão rica, tão esclarecedora, que vai assim ajudar a compreensão de todos esses fatos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo no mundo terreno, por que sofremos. A doutrina espírita vem abrir esse véu da ignorância. Então, esses colegas, esses amigos, simpatizantes da doutrina, que muitas pessoas nos assistem, não se intitulam espíritas, muitas seguem outras denominações religiosas, que continue assim, mas que queiram conhecer mais, que busquem ler os
as obras básicas, o livro do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, conversar com pessoas espíritas, que vocês encontrarão sempre nas casas espíritas, pessoas dispostas a ouvir. E quase todas as casas têm grupos de estudo. E assim, agora, nesses instantes, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de aqui estar. A Jesus, nosso mestre, nosso guia, por tudo. E hoje, como o tema foi colocado aqui, nós elevamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, para que as nossas vibrações, nosso amor, possam alcançar estes irmãos nossos que cometeram esses tipos de passagem para o mundo do terreno. Sim, isto é uma ação contrária à lei divina. Mas esses irmãos merecem o nosso sentimento, nosso amor, para que eles possam despertar-se para novas oportunidades, novas realidades possam se apresentar em sua mente. Que uma pequena luz possa alcançar os seus corações e compreenderem que Deus não castiga, não pune. Ele apenas permite que as consequências do nosso uso do livre-arbítrio nos alcance quando cometemos alguns erros e equívocos. Mas jamais nos deixa eternamente no sofrimento. Sempre estende a mão, nos proporcionando oportunidades de repararmos os nossos erros, desde que estejamos dispostos a mudarmos os nossos sentimentos, nossos pensamentos e nos colocarmos à disposição para repararmos nossos erros, trabalhando no bem, no amor. Nós não merecemos sofrer. Nós necessitamos, às vezes, sofrer para o nosso despertar. Por isso que, às vezes, quase sempre, quem cometem o suicídio passam por essas tormentas no mundo espiritual. É uma necessidade para aprender as lições e conscientizar que somos seres espirituais nascidos para evoluir e progredir. Assim, deixamos as nossas vibrações a todos eles que estão passando por estas dificuldades. Os parentes aqui no mundo terreno, os entes queridos, a todos aqueles que só. Mais uma vez, obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por essa tarde, que assim seja.